Então Marcos 6, 1 a 6 diz o seguinte: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde é que vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não por fazer ali nenhum milagre, e não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Bom, nós estamos falando de intimidade, e aqui Jesus se admirou da incredulidade. Esse texto que a gente leu, a gente pode dividir ele de duas formas. A primeira forma é o seguinte: Jesus despertou interesse em visitar a família dele, em visitar a terra natal, onde ele havia nascido, onde ele havia crescido, onde tinha vários amigos. E Jesus falou assim: vamos lá, galera, agora que eu iniciei meu ministério, vamos lá, vamos mostrar para eles o que é o poder de Deus, como que Deus faz as coisas. Então Jesus foi para lá e começou a ensinar na sinagoga lá local. Provavelmente aquele lugar que Jesus já estava acostumado, porque ele crescera ali. E aí o que acontece? Dividimos de dois. Uma turma começou a olhar para ele e falou: nossa, maravilhados, de onde vem tanta sabedoria? Quem é esse homem? Como pode ser? Possivelmente essas pessoas são aqueles que não conheciam Jesus, porque Jesus havia saído de lá há muito tempo. Então começaram a ver Jesus pela primeira vez. Mas só que teve uma outra turma e falou assim: uai, eu conheço esse cara, esse é o Jesus, filho da Maria, irmão de fulano, ciclano. Eu sei quem que ele é, pô. Ele brincava de carrinho de rolimã aqui na minha rua. Ele chutava a bola aqui, jogava, corria. Esse Jesus, eu não acredito. Esse Jesus. E aí ele foi desprezado pelos seus próprios parentes. Parentes aqui, eu pesquisei na Bíblia o significado. Eu falei hoje de manhã, eu tenho um programinha, um aplicativo bíblico, se chama Olive Tree. E esse aplicativo me dá a palavra, e essa palavra eu vou na origem. E aí eu sei o que significa aquela palavra na origem. E na origem, ou seja, aqui no Novo Testamento foi escrito em grego, seus parentes. Parentes aqui significa aquele que tinha familiaridade com Jesus. Parentes são aqueles que conheciam Jesus do dia a dia. E esses caras discriminaram Jesus. Jesus então estava ali na terra dele e ele não pôde curar ninguém. É um negócio estranho, ele criou essa expectativa, mas devido aos parentes que eram familiarizados com ele, ele não conseguiu, não houve milagres ali naquele lugar. Eu acredito que Jesus tenha realmente criado essa expectativa para ir lá, mas como o Superman, que vai para a casa dele e chega lá no planeta Kryptonita e os poderes dele são anulados, porque algo anulou os poderes de Jesus ali. E o que é? Isso eu fiquei intrigado. O que aconteceu? Porque ele não pôde realizar ali milagre nenhum. E me fez pensar que o grande inimigo da intimidade com Deus é a familiaridade. Você pode repetir isso comigo? O grande problema da intimidade com Deus é a familiaridade. A parentela, como diz aqui, a familiaridade, verso 3 a 5 está falando
Vou ler de novo o verso 3 a 5 para ficar bem. Olha aqui o verso 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Familiaridade, conhecia. Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra. Isso Jesus que disse, entre os seus parentes e na sua casa. Então, a intimidade com Deus é atrapalhada pela familiaridade. Eu vou trabalhar essa ideia. Profeta sem honra na sua própria casa, foi o que Jesus falou. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é que a familiaridade gera incredulidade. Lê comigo, a familiaridade gera incredulidade. Isso é um negócio interessante que Jesus admirou, inclusive, aqui no verso 6, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus chegou a admirar-se da incredulidade daquele povo. Por isso que Jesus saiu dali sem poder fazer absolutamente milagre nenhum. Incredulidade. Eu me refiro aqui à banalização da obra de Deus, do poder de Deus, da pessoa de Jesus, do preço que foi pago. Jesus então se admirou disso. E o Brasil é a nossa nação maravilhosa, abençoada, né? Vivemos aqui no Brasil. E é uma nação familiarizada com Jesus. O Brasil, qualquer lugar que você vai e fala, todo mundo sabe quem. Existe uma cruz em cada lugar que você olha. Pessoas fazem tatuagem de cruz, brinco de cruz, colar de cruz. Jesus aqui no Brasil é familiarizado. A gente fala sobre Jesus, todo mundo conhece Jesus. Você vai nos consultórios, tem lá um retrato de Jesus, tem lá versículos bíblicos, é ou não é? Você já viu isso? Em todos os lugares que a gente anda, falar e pregar o amor de Deus aqui no Brasil é muito tranquilo e muito fácil, porque as pessoas estão familiarizadas com esse nome. Mas está sem intimidade. E a familiaridade é um ambiente de incrédulos, porque banalizou-se tudo que foi feito. Então é isso que a gente tem que trabalhar hoje sobre intimidade. Intimidade, ela gera fé em nós. E a grande maioria do Brasil já ouviu falar de Jesus e sabe quem é Jesus. E essa intimidade que a gente deve buscar traz fé. Você pega Jesus, quando começou o ministério, ele chamou algumas pessoas que o seguiam. Dessas pessoas que o seguiam, começaram a ter intimidade com ele. E algumas pessoas que tiveram mais intimidade com Jesus se tornaram discípulos. E desses discípulos, aqueles que tiveram mais intimidade se tornaram apóstolos pela fé. E Jesus, dos apóstolos, ainda havia 3 que eram mais íntimos de Jesus ainda. Então a intimidade gera fé, e fé traz intimidade, uma coisa está ligada à outra. Não é incredulidade, é fé. E aí eu te pergunto, você é íntimo de Jesus ou você é familiarizado com Jesus? A pergunta que eu faço para você que nos assiste também, você é íntimo de Jesus ou você é familiarizado com Jesus? Eu herdei esse nome, eu sou de uma religião. Isso é ser familiarizado, mas Deus aqui essa noite está falando, eu quero intimidade, eu quero estar mais próximo. Então a intimidade, na verdade, é uma imersão em Jesus, é um aprofundamento das coisas de Deus. Não sei se vocês conhecem um pregador que eu gosto muito de ouvi-lo, Hernandes Dias Lopes. É um reverendo, né? Ele é muito bom. E ele tem uma frase muito linda, que é o seguinte: os crentes no Brasil são como uma enorme lagoa. Linda, extensa, grande, muito grande. Porém, não tem profundidade. E uma lagoa sem profundidade não tem peixe, você não tem como nadar, tem como andar de barco nela, tem como passear. E aí ele faz uma referência, que nós estamos crescendo em quantidade. O Brasil hoje são muitos evangélicos. Em breve nós seremos mais evangélicos até do que católicos. Mas profundidade, porque nós estamos familiarizados com Jesus.
mas não está tendo intimidade. Intimidade é aprofundamento, é estar mais presente, né? Familiaridade gera, ponto 2, familiaridade gera desvalorização. Quanto mais familiaridade eu tenho com uma coisa, mais eu desvalorizo aquilo. Você já parou para pensar nisso? Exemplo, carro, né? O carro. Existe um cara, um alemão, que se chamava Karl Benz. Karl Benz. Acho que foi daí que vem a Mercedes-Benz, né? O cara inventou o carro, primeira vez. Na verdade não era nem um carro como a gente vê hoje. Era um mecanismo, né? Parecia uma charretinha, e ele colocou um motor e só cabia uma pessoa. Era tipo uma bicicletinha com duas rodas assim, não, com duas rodas atrás e uma pequenininha na frente e um motorzinho. E saía uma fumaça, né? E ele sozinho conseguia andar naquilo. Eu fico imaginando quando esse cara inventou esse carro, foi o primeiro carro, né, gente? Devia ser uma sensação na cidade. Imagina as pessoas, onde você vai? Vou lá na casa do Benz. Para quê? Não, ele tem um carro lá dentro, você nunca viu não? Ele andando aí na praça, na cidade, você nunca viu? Não, nunca vi. Aí quando ele passava, acredito eu, todo mundo devia ficar olhando, porque aquilo era raro, era novidade. Ninguém estava familiarizado com aquilo. E à medida que as pessoas iam querendo aquilo devia ser muito caro. Por quê? Porque era único. Mas eu quero, eu pago o dinheiro que for. Aí o cara vai lá e comprava caro. Hoje, no mundo, nós temos 1 bilhão de carros. Carro para nós hoje ficou banalizado. Não é que perdeu o valor, porque é caro, mas não tem o mesmo valor que tinha antigamente, porque banalizou. As pessoas estão familiarizadas com os automóveis. Hoje, automóvel, ônibus, você vê tudo na rua. Você provavelmente veio com algum desses veículos aí, se você não veio andando, né? Você utilizou um carro. Banalizou. E é isso que a gente está falando aqui. A familiaridade gera uma desvalorização. E o meu medo, sinceramente, o meu medo é que essa geração possa estar transformando Jesus em algo comum. E nós não podemos nunca banalizar o que foi feito. Existe um preço e nós sabemos que foi pago um alto preço para o nosso resgate. Para termos intimidade, gente, agora só depende de nós. Aí você fica aí com um bundão na cadeira, com preguiça, você não quer, porque agora eu vou ver Naruto, agora eu vou ver qualquer coisa, ou eu vou para onde eu quiser. Gente, não banalize intimidade, é isso que nós estamos falando aqui hoje. Nunca deixe que o nome de Jesus perca o valor, que a cruz perca o valor. Nós sabemos o significado disso. Não tem nada contra você fazer tatuagem de cruz e usar colarzinho de cruz, brinco de cruz, porque para nós a cruz tem um sentido muito especial, e é esse sentido que nós não podemos banalizá-lo. Jesus falou: pega a tua cruz e siga-me. A cruz é algo que a gente não pode deixar banalizar, o preço que foi pago, o poder de Jesus. Hoje tem gente usando o nome de Jesus em vão, por bobagem. Tudo bem que nós devemos consultar Jesus em tudo, até na escolha da roupa. Hoje, para eu vir aqui, eu falei a Jesus: que roupa que eu ponho? Ele falou: se tiver feio, você vai tratar com ele, não tem nada com isso. Eu converso com ele, né? Ô Jesus, às vezes eu estou indo buscar alguém, eu estou indo para um restaurante, eu olho assim, a rua está lotada de carro, eu falo: Jesus, arruma uma vaga para mim. Cara, é batata. Eu não espero 5 minutos, aparece uma vaga e eu estaciono. Então tudo a gente tem que levar a Jesus, mas não banalize o poder de Jesus com coisas que não faz sentido. Use o nome em vão, né? E não perca esse valor, nunca. Em nome de Jesus, não perca esse valor. Ponto 3, a intimidade gera valor. Enquanto a familiaridade desvaloriza, quanto mais intimidade nós temos, mais a gente valoriza. Eu tenho intimidade com a minha esposa, não tenho? Claro, né? Estou casado com ela, 25 anos já.
A intimidade é uma beleza. Falei até semana passada. Eu entro lá no meu quarto, o pau come, meu filho, porque tem intimidade. E é isso que... E eu estou resguardado pela certidão de casamento. Nós somos casados. Intimidade. Jesus falou, entra no quarto, fecha a porta, e o pau come, irmão. Você e Deus. Você está entendendo? Intimidade. E quanto mais eu sou íntimo da minha esposa, mais eu a valorizo. Quanto mais íntimo você é de alguém, mais você valoriza aquele alguém. Você que é pai de sua filha, quanto mais íntimo vocês estão, mais vocês valorizam. Poxa, como que eu não vou valorizar aquela pessoa que eu convivo, que me entende, que só de olhar para mim sabe como eu estou me sentindo, que às vezes eu preciso de um cafuné, às vezes eu preciso de um colo, às vezes eu preciso de um ovo cozido. Ela sabe. Então a intimidade traz valorização. Valorização. E quanto mais a gente é íntimo, mais a gente valoriza. Porque a gente vive aquela vida doméstica, aquela cotidiana do dia a dia, né? Com Johan, com Arthur, meus filhos. Gente, não tem preço. Porque eu sou íntimo dos meus filhos. Então, quanto mais íntimo, mais valor. E aí eu te pergunto, você é íntimo de Jesus ou você é familiarizado com Ele? Esse é o tema de hoje, para a gente pensar sobre intimidade. Nós queremos sair daqui mais íntimos. Queremos sair daqui já buscando Jesus. Ó Deus, eu preciso de intimidade. Preciso falar. Eu falo familiaridade no sentido de banalização, vocês estão entendendo? Porque às vezes eu posso estar familiarizado com a Bíblia, sei de cor onde é que estão os livros, acho fácil, mas eu estou falando no sentido que nós lemos aqui de incredulidade, de parentela, de familiaridade. Tá. Ponto 4. A pessoa que é familiarizada sabe tudo sobre Jesus. Quem é familiarizado sabe tudo a respeito dele, sabe tudo, através de livros, através de pregações que ouviu, através de ir nas escolas bíblicas, ele fala sobre Jesus, tem informações sobre Jesus e até às vezes prega. Inclusive pode até curar em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, né? Pode até curar. Então o familiarizado sabe tudo, mas o familiarizado não fala com Jesus. Ele sabe de Jesus, mas ele não fala com Jesus. E aqui nós estamos querendo dizer o seguinte, precisamos falar com Jesus. Eu uma vez, logo no início quando eu comecei a me envolver com esses jovens lindos aí, e aí a gente começava nos cultos de sábado, vocês lembram, né? Nosso culto de sábado, e eu comecei a buscar em mim, falei, eu preciso pregar, eu preciso levar uma palavra, eu preciso, todo sábado te encontro, todo sábado, e uma vez no domingo, eu preciso buscar informação, eu preciso saber pregar, eu preciso ver pregações, chegava a assistir 5, 6 pregações por dia, para ter informação, e aí com essa informação eu consegui montar assim uma pregação e falar. Isso era algo que me movia, eu precisava saber. Aí um belo dia, eu ouvi essa voz, e Jesus falou para mim, Ramaia, você está falando muito sobre mim, mas está falando pouco comigo. Tremi nas bases, velho. Fiquei 2 meses sem pregar. Eu me emociono, porque é a voz de Deus, ele falou. Você está falando muito a meu respeito, mas você não está falando comigo. O que eu fiz? Eu estou falando que você não deve ouvir cultos, não deve ouvir pregações. Eu chegava a pegar a pregação dos outros e ia montando as minhas. E não está errado. Jesus falou, não tá errado o que você está fazendo. Mas conversa comigo, porque eu sou a fonte que jorra água pura. Você não precisa beber da minha água através de um outro que foi e buscou a água. Vai lá você na fonte, filho.
Você é a própria fonte. Vai lá e pega. Mas isso precisa de ter intimidade. Entende? E, cara, o dia que eu descobri isso, meu mundo mudou. Porque antes eu buscava nas pessoas aquilo que eu precisava pregar. Agora, sabe onde que eu busco? Porque antes eu vivia para pregar, assim, pensando, né? Talvez por falta até de experiência mesmo, de crescimento. Eu pegava, por exemplo, alguma coisa e ficava olhando, pô, isso aqui dá uma pregação. Sabe, colecionava coisas. Ah, isso aqui dá para fazer uma pregação sobre isso. Sobre isso que eu estou vendo, dá para fazer uma pregação. E eu ia fazendo assim, pô, o que esse cara falou é bom. Só que Jesus falou assim, Ramaia, eu te dou a informação que você quiser. Vem direto a mim. Mas para isso eu preciso ter intimidade. E aí, o que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia nova nessa época, zerinha. E falei, agora eu quero ouvir Deus. Eu não quero ouvir Deus na boca do outro, eu quero ouvir do próprio Deus. E eu comecei a pegar uma Bíblia zerinho. Comecei a ler e falei, eu quero tirar minhas conclusões. Eu quero entender, eu quero saber, eu quero ouvir Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu li uma Bíblia inteira, assim, em 3 meses. De tanta fome que eu estava. E aí Deus começava a falar. E sabe quando que Deus fala comigo o que eu devo ou não pregar? Não é mais eu buscando, é eu conversando com Ele, é eu orando com Ele. Quando eu estou orando, Deus já fala para mim na oração, fala isso. É muito lindo isso. Só quem tem intimidade sabe o que eu estou falando. Então busca intimidade, irmãos. É fácil hoje você ter acesso a qualquer tipo de informação. Você tem o Google. Você bota lá, você aparece tudo. Tudo. Hoje em dia a gente sabe muitas coisas sobre Jesus, mas que uma galera do passado não sabia. Hoje a gente tem a informação toda. Mas a galera do passado tinha intimidade e falava com Jesus. E Jesus revelava as coisas. Hoje, às vezes, eu chego com uma pergunta perante Deus, eu nem terminei a pergunta, eu já tenho a resposta. Na hora que eu começo, oh Deus, Ele já me falou, eu nem preciso perguntar. É um troço muito doido. Vou dar um exemplo aqui para a gente ficar bem, que a relação da intimidade e a relação familiaridade. Vamos dar um exemplo, me ajuda a pregar aí. Fala o nome de um jogador de futebol bom pra caramba, conhecido no mundo inteiro, que seja brasileiro. Neymar, beleza, Neymar. Tá bom, Neymar é famoso pra caramba, né? Eu que ensinei uns truques para ele lá. Você sabia que eu era bom no futebol. Toda vez, ele sempre me escalava primeiro para jogar lá quando eu era pequenininho, porque eu era dono da bola, né? E aí o dono da bola tinha que jogar a bola, só para montar o time. Geralmente me punha no gol, cara, porque é ruim de bola pra caramba. Mas vamos falar de Neymar. Neymar, jogador de futebol, conhecido no mundo inteiro, né? Famosão, né? Provavelmente ele possui não só um, mas vários fãs-clube. É ou não é? Neymar não deve ter lá o fã-clube do Neymar? Fã-clube. Igual você, Carminha, era dos Menudos? Fã-clube do Neymar. Ou do Conrado, não sei. Semana passada eu falei do Conrado aqui, mas agora a gente está falando de Neymar. Neymar tem um fã-clube. E eu tenho certeza absoluta que a galera do fã-clube sabe tudo sobre o Neymar. Tem toda a informação do Neymar. Sabe onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele fez o primeiro xixi, sabe onde ele estudou, quem foi a primeira professora dele. Todo mundo sabe tudo sobre o Neymar. Primeiro gol. E as pessoas provavelmente do fã-clube sabem até mais coisas a respeito do Neymar do que as pessoas que são íntimas do Neymar. Os amigos íntimos. Mas existe uma diferença. A galera do fã-clube não visita a casa do Neymar e não entra na casa do Neymar. Mas os amigos íntimos entram na casa dele. E os amigos íntimos comem churrasco com ele. Você está percebendo a dimensão disso? Nós somos íntimos de quem? De Deus, velho, de Jesus. Nós não temos que saber a respeito, nós temos que saber dele, com ele, nele. Intimidade requer tempo a sós com ele. E mais uma pergunta para você. Você fala mais sobre Jesus
ou com Jesus? Como é que está a sua vida hoje? Às vezes você está igual eu lá atrás. Passa a falar com Ele, que as respostas virão para você. Então, intimidade requer tempo a sós com Ele. Muita conversa, segredos, coisas íntimas que são reveladas. É um local que você pode chorar, espernear. Eu não tenho cabelo, mas lá dentro eu até faço assim, ó. Quando eu estou naquele quarto íntimo com Jesus, eu choro, eu esperneio, eu faço birra. Mas eu saio de lá e me arrumo todo, falei, agora estou zero. Então, na presença de Deus, a gente pode fazer isso. Não faça isso na frente das pessoas, não tem nada a ver. Mas perante Deus você pode. Intimidade, gente. Você vai revelar coisas do seu íntimo e Ele vai te dar toda a paz que você precisa. Revelações que Ele vai falar a seu respeito. Visões, missões, estratégias. No dia que eu comecei a buscar mais Deus na intimidade, eu comecei a ficar mais calmo, mais tranquilo, até parei de roer unha, gente. Roía a unha igual um louco, de desespero, de ansiedade. Mas na presença dele a gente se acalma. Eu gostaria de convidar a Karen para ela concluir esse estudo de intimidade com esse louvor. Depois a gente continua. Mas só para você entender, esse louvor, nessas últimas 3 semanas, tem falado demais comigo. Eu falei, Karen, você topa cantar? Claro. Então gostaria, talvez seja novo para vocês, ou às vezes você conhece, a letra vai passar. Mas eu queria que você abrisse seu coração agora, entendesse o que está sendo cantado aqui. Fica de pé, ou ajoelhado, o dia que você quiser. Vamos ouvir em nome de Jesus. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder, esconder pra você não sair, pois quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Oh, Jesus, ah, Jesus. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que eu sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara.
bonito, né? Lindo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu preciso te falar isso. O pessoal vai falar: eu curei em teu nome, Senhor. Eu falei do teu nome para as pessoas. Eu me matei pelo seu nome. Eu me cuidei pelo seu nome. Eu fiz pessoas aceitarem o Senhor pelo teu nome. Jesus falou: eu não te conheço. Mas por que você não me conhece? Eu usei até seu nome. Você não tem intimidade comigo, irmão. Intimidade é algo que a gente precisa. Jesus vai falar: você não estava comigo, eu não convivi com você, nem sei seu nome. Quem é você, cara? Você usou meu nome por quê? Eu não te conheço. E eu quero terminar aqui dizendo que o reino de Deus, ele é de Deus. E a gente só vai entrar lá se a gente for íntimo dele. Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Sou Jesus.